a doutrina peculiar, sistemática da igreja afirme uma coisa, como acontece nos ambientes evangélicos e outros também, parece que a prática popular, em alguns ambientes, a impressão que dá que a figura de Maria, ou Nossa Senhora, né, como é chamada, ela acaba tendo uma prioridade, um espaço assim, muito mais visível do que a gente imagina. Mesmo que a pessoa não está venerando, não está adorando, mas a impressão que quem vê de fora é que ela tem mais... Mas é só uma impressão. Porque, tomara. Não, é mesmo. Porque, veja bem, na fé católica é muito claro o fato de que Maria não é Deus. Mas você sabe que, não sei se foi o Boff, algum chegou a sugerir que ela poderia ser a encarnação hipostática do Espírito Santo. Mas ele não foi o primeiro. Eu sei. Na antiguidade temos a mesma coisa, né? Temos debates sobre porque o Nestório, por exemplo, que falamos no século IV, quinto, né? Sim. Ali, falamos para a Virgem Maria como Cristotoco ou Theotoko. Essa é Theotoko quer dizer aquela que gerou... Mãe de Deus ou mãe de Deus ou mãe de Cristo. Essa é a grande a mãe de Cristo, que é Cristotoco. Toco quer dizer que zero trouxe na luz. O Ciro de Calcedônia vai colocar que ela é mãe de Deus. Mãe de Deus. A pergunta isso que quer dizer isso? Então. Agora, mãe de Deus e qual fermo? Olha, mas a mãe de Deus na divindade de Cristo. Tá. Ela gerou, porque claro, né? A carne que na verdade, a carne que falamos, Cristo logo se tornou carne, é a carne do ser humano. Sim. Fala, mas mesmo na barriga da Maria. A discussão esse aqui não foi falado para ver qual é o nível elevado de Maria ou para falar se o filho de Maria é divino. Então aí que a gente acha que o caminho foi muito elevado e Maria ganhou um lugar elevado demais. Mas ela é mãe de Deus pouco explicar mesmo. Essa parte, né? Por quê? Porque Jesus Cristo é uma pessoa divina. Ele não é uma pessoa humana. Tem uma natureza humana e assumiu a natureza humana. Mas o eu de Cristo é a pessoa divina do Verbo eterno. E se a natureza humana subsiste nele e ela é a matéria pela qual Deus fez a natureza humana do seu filho, não tem jeito. Ela é mãe de Deus mesmo. No sentido que Cristo é divino, não que ela seja. Essa que é a questão. Vem naquela coisa... Que ela seja de alguma maneira divina. Essa que é a questão. Ela não é divina. Vem naquele... Mas isso é claríssimo para nós todos, católicos e ortodoxos. Uma das dificuldades que a gente tem nessa caminhada Mas nesse sentido vocês também concordam com Maria, mãe de Deus? Claro, mas a questão que isso precisa ser dito. Os protestantes acreditam que Maria é mãe de Deus. Sim, porque o filho é divino. Porque é filho divino. Mas o problema é que se isso implica em que Maria tem uma condição diferenciada. Então, o que se desenvolveu na tradição católica depois, como a Imaculada Conceição, tudo decorre disso. E outros elementos, até mesmo a Assunção de Maria, que é um dogma recente, isso trouxe... Mas a fé é antiga. Trouxe um distanciamento maior entre as comunidades. Apesar de haver uma conversa, né? Até 1990, por exemplo, os luteranos e os católicos tiveram uma conversa de mútua concordância a respeito do tema da justificação no encontro tal, mas nesse aspecto de mariologia, o distanciamento é significativo, né? A compreensão. É que tudo decorre do fato dela ser mãe de Deus. Você veja, mesmo essa doutrina piedosa, essa doutrina da chamada corredenção, né? No proto-evangelho, Gênesis 3,15, o Senhor promete, diz claramente, por inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o dela. Então você tem essa relação já nos planos eternos de Deus estabelecida em vista da encarnação. Então aqui... Fazer uma conexão entre Eva e Maria. O vínculo entre ela e o seu filho é exclusivo. Porque ela é doadora da carne que nos redimiu. Ou seja, ela não é uma barriga de aluguel. Ela é uma porta pela qual ele passou e pronto. Ele tomou carne dela. Mas ela é pecadora, né? Não é pecadora. Ele me provocou. Ela não é pecadora. Porque Maria? Claro que não é. Lucas 1,47 ela diz, né, que se alegra em Deus, meu Salvador, né? Mas como ele a salvou? Essa aqui é a questão. Essa ele é a maneira diferente de pensar. Preservação. Preservando do pecado. Por exemplo, os ortodoxos, eles não acreditam propriamente na Imaculada Conceição. Eu acho que não. Mas por quê? Porque a concepção de pecado original que eles têm é diferente da concepção católica. Mas eles creem que ela é Panagia. Panagia, sim. O nome Panagia quer dizer a Santa das Santas, né? Nesse contexto, porque gerou o Filho de Deus, né? Isso é lógico. Ou seja, a honra e o respeito para a Mãe de Deus, que como colaboradora no sentido não da salvação, né? No sentido como mãe,
que era uma menina, né? Não era, tipo, as pessoas acham 25 anos. Era uma menina, 15, 16 anos, né? Miriam, é isso aí. Ao respeito que nós... Eu quero entrar entre protestantes e católicos no contexto aqui no Brasil, o que é agora? Eu sou Capadócio médio dos dois lados. Mediador. Não, o contexto que criamos nós muitos tabus e preconceitos sobre nomes nesse contexto, né? Não precisamos até no credo, por exemplo, no final falamos, creio. Mas você sabe que boa parte da comunidade evangélica protestante comemorou a palavra do Papa. Falou, opa, acho que o pessoal está dando uma chegada mais para cá um pouquinho, né? Que entendeu como alguma palavra de realinhamento. O final do credo, da Nicéia que falamos, creio, numa igreja, olha, católica. Ali, alguns não colocam católica, mas a palavra grega não significa a igreja católica, a instituição. Mas católica, o sentido é que a igreja local, a igreja lá, de Filipenses, Filipos, Colossenses, ali, em Jerusalém, ele tem toda a verdade, está na igreja. Porque Jesus habita lá. Não é o sentido todo mundo, os cristãos de todo mundo católica. Tem a ver com a igreja ortodoxa no sentido na Constituição, o ensino ortodoxo, tem toda a verdade. Isso é católico. Eu creio numa igreja apostólica, porque tirada de lá, os apóstolos nos deixaram, né? Católica apostólica, mas o católico, a palavra grega nesse contexto, tornou preconceito. Muitos evangélicos não colocam a palavra católica, né? Porque vai no contexto da igreja da Constituição, que difere isso, né? Toda a igreja, até a igreja reformada, é católica nesse contexto, mantém a verdade. Isso quer dizer, criamos as palavras como aquele contexto que não vou colocar Panagia nesse contexto, que Maria é Panagia, claro, né? Deus deu essa graça para ela, para ser gerada por ela, mas não precisa para mim agora colocar preconceito. Não vou fora católico porque vai para a igreja católica, não vou colocar não sei o que porque vai do outro lado, né? Nós precisamos somos livres nesse contexto. Aquilo que diz que o Sayao aqui, todos, pelo menos, os cristãos que creem na tradição nesse ortodoxa contexto. E católica, se imagina que é possível haver uma intercessão de Maria em nosso favor, pedir a Maria alguma coisa? Isso faz sentido? Tem a ver com... Não, isso é no contexto que os santos, nesse contexto, os santos, que santos? Na verdade, a igreja triunfada no céu, né? É isso que falamos. Santos, quando falamos, ali, Hebreus, que é 11 o capítulo, fala sobre os santos, patriarcas, tudo. Eles estão vivos no contexto, a igreja que lutou, que está lá. Isso nesse contexto, eles, como... Vimos aquele texto de Lucas que fala o pobre Lázaro como Abraão. Abraão, o que é Abraão? Abraão, morte ou vivo? Está na presença de Deus nesse contexto, com todos santos do Antigo Testamento, os justos, e os santos depois. Que ele está, a igreja triunfa. O que triunfa? É viva. Agora, sobre intercessão que falou, ele está próximo, que claro que eles vivos com Deus, com o Pai, que eles oram para nós. No contexto isso. Porque não é mortos. Nesse contexto, né? Não que nenhum santo pode salvar ou curar. Deus cura. Mas o santo, por causa nesse contexto que está próximo a Deus, nesse contexto, ele ora para nós, para nesse contexto. Não que santo salva, né? Isso também precisamos pouco ver esse contexto. Não, é que a doutrina da intercessão dos santos, ela só se entende no contexto da doutrina da comunhão dos santos, né? Que é um dos artigos do credo. Ou seja, os santos... isso significa todos os que estão em graça de Deus em Cristo formam uma comunhão. Então, a parcela da igreja que já triunfa no céu não está passiva diante da nossa luta na terra. Eles intercedem por nós. Claro, porque nos vem no verbo, ou seja, em Cristo. Aquilo que se diz na teologia latina, in specie eternitatis. Nesse ponto, a doutrina católica e a doutrina ortodoxa são idênticas, no sentido de que ambos cremos na intercessão. Mas essa intercessão não é à margem de Cristo. Cristo, veja, ele é o cimento da comunhão, ou aquele que nos liga a todos. Mas, porque eu acho que essa dificuldade existe na psicologia protestante. Parece que a comunhão dos santos, ela diminui a mediação de Cristo. E ao contrário, a mediação de Cristo... ela causa mais comunhão, ela causa mais... Veja, eu não estou tirando a glória de Deus quando eu ajudo um irmão. Todo pai é glorificado quando os dois filhos estão se ajudando. Aquilo redunda na glória dele, porque, claro, ele que é a fonte da relação entre os filhos.
O mesmo acontece com Cristo. A mediação dele é fortalecida, é enriquecida. E ele é a base da nossa relação. Então, quando eu intercedo por você, eu estou glorificando a Deus, que é a base da nossa comunhão. E quando os santos intercedem por nós, é exatamente isso que acontece. A doutrina católica diz que toda a honra dada aos santos redunda maximamente na Trindade Santíssima. Porque, é claro, Deus é o vínculo entre nós. Para a gente é bem difícil, né? Quando você trabalha só com o texto bíblico, né? E mesmo que haja, mesmo que os protestantes digam, não, a gente não mexe com tradição, tem a tradição calvinista, luterana, wesleyana, né? De diversos tipos, mas elas têm um papel diferente do que a doutrina do magistério. Então, olhando para o Novo Testamento, a impressão que dá é que você tem muito pouco espaço para pensar num caminho que se desenvolveu na tradição católica. Mas tem os santos que intercedem em Apocalipse. Que apresentam as taças que são cheias, as orações dos santos que passaram por tribulação. Mas você está num contexto de uma literatura... santos que clamam debaixo do altar. Então, você está numa literatura escatológica, você está num material altamente simbólico, você tem bestas saindo do mar. Por 1500 anos, a igreja sempre fez isso pacificamente. Não, tudo bem que ela tenha feito. Veja, ela entra no mundo greco-romano e não há como não considerar que vários elementos desse contexto solidificaram esse caminho. Isso não parece ser uma realidade do cristianismo primeiro. Eu acho difícil. Veja, nós estamos falando de Niceia. A igreja em Niceia, e isso mesmo vai acontecer em Constantinopla, mesmo vai acontecer em Calcedônia, ela, ao invés de ser subserviente ao mundo greco-romano, ela se impõe ao mundo greco-romano e reafirma a sua doutrina. Não, tudo bem, mas não quer dizer que... E a doutrina dos santos já está sendo praticada enquanto pedido de ajuda e intercessão naqueles dias. Não, sim, entendo. E eu sei que existe isso. E há outras coisas que acontecem nesse cenário e que permaneceram dentro da cristandade. E aí vem a nossa conversa diferente, né? A questão é você ter um fundamento suficiente bíblico, neotestamentário, para esse tipo de prática. E talvez a coisa mais difícil que eu vejo quando a gente presta atenção no cristianismo popular, a minha impressão é que você vê um esvaziamento de Jesus. Não. Então, assim, você vê as pessoas mais apegadas, né, na sua grande parte, né, do que na centralidade de Cristo. E aí, nesse sentido, fica difícil. Eu acho que o que eu acho, né, é que nós estamos tentando impor ao cristianismo de 1500 anos anterior à Reforma uma forquilha, um critério que é apenas da Reforma, ou seja, o sola scriptura, o qual também, sola scripturisticamente, não se sustenta. Dá controvérsia. Então, mas mesmo que se admita, vamos ver, nós temos tradição e temos escritura, né? A questão é como é que a gente organiza e estabelece as bases disso, que quando a tradição e o magistério governam, inclusive, sobre a própria escritura, aí nós temos a nossa distanciamento que não é suficiente. Né? Porque o magistério não está no mesmo nível da escritura, nem da tradição. A tradição e a escritura são uma fonte, são a fonte da revelação. Sim. E o magistério é intérprete disso. Mas ele não tem poder absoluto, ele não pode dizer o que ele quiser. Então, né? mas qual é o papel que ele tem? Por exemplo, vamos falar num caso, por exemplo, você vai falar da Assunção de Maria, que é coisa do século XX, né? Então a pergunta é... Mas a festa se celebra desde o século V. Não. No Oriente e no Ocidente. Okay. Sendo que no Oriente é a dormição de Nossa Senhora. A dormição de Maria. E se celebra a elevação de Maria ao céu. Não, sim. Quer dizer, acabam as perseguições Oriente e Ocidente. Em regiões completamente díspares, numa época em que não se comunicam com tanta facilidade, celebram a Assunção de Maria. Então, mas você, olhando para a realidade do texto bíblico e para os primeiros séculos do cristianismo, isso é muito diferente. E você vê a comunidade da fé reconhecer isso do ponto de vista teológico e doutrinário só no século XX. Se eu tivesse nesse ambiente, eu teria um baita ponto de interrogação para pensar, será que isso realmente faz sentido? Né? Então, aí são elementos aí que... mas tem elementos bíblicos, né? Apocalipse 12, por exemplo, claramente, mas tem outros. E não só... Você não rastreia até a Reforma, até aquele ambiente, uma contestação severa à fé na Assunção de Maria, por exemplo. Quer dizer, quando a igreja faz uma declaração dogmática, uma definição dogmática, ela não está criando uma verdade ex novo. Ela tem a responsabilidade de, na história, rastrear e verificar qual é a crença dos cristãos ao longo dos séculos.